Fala, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Cara, que vitória, né? Na verdade, o Flamengo amassou o Volta Redonda, né? Na verdade, o Felipe Luiz deu um show de tática no técnico do Volta Redonda. Eu gostei demais. Cara, eu separei para vocês aqui, se ficar bem informado as notícias do Flamengo, dois cortes de um programa e de um canal. Separei um corte aqui do programa Troca de Passe, do Sport TV, e também separei um corte do jornalista Vene Casagrande. Tá? Tem muita informação bacana para vocês aí. Do Troca de Passe traz muita informação sobre o pós-jogo, né? Análise do jogo, o que acharam. E do Vene Casagrande ele traz muita informação sobre a contratação do zagueiro Danilo, e também tem time de dois países, obviamente, querendo contratar o atacante Paulinho do Flamengo, tá? Então acompanhe até o final do vídeo, tá show de bola. Enquanto isso, dê um like nesse vídeo para me ajudar e também se inscreva ao nosso canal para você ficar bem atualizado em notícias do nosso Mengão, tá bom? Sem delongas, vamos ao vídeo. Com o Flamengo e Volta Redonda, que você acompanhou com o Júlio, com o Ramon, que também vão estar aqui com a gente, o Felipe Bastos, daqui a pouquinho no Troca de Passes, falando dessa vitória rubro-negra na estreia dos seus titulares. No Campeonato Mineiro é que ainda não está todo mundo jogando com os titulares, não, porque o Atlético Mineiro ainda está jogando a FC Series nos Estados Unidos. A gente vai falar de Atlético, vai falar de Cruzeiro, do Flamengo, Internacional e Juventude, já tem clássico no Campeonato Gaúcho. Tudo isso na resenha do nosso primeiro Troca de Passes desse sábado, porque hoje teremos duas edições do Troca de Passes. Então, Troca de Passes, primeira edição, a partir de agora falando dos jogos até aqui, os jogos que começaram à tarde e agora à noite desse sábado, com Alex Meschini, Pedro Moreno aqui fazendo companhia e me ajudando nessa resenha aqui. Bons jogos já nesse momento. E a gente passou janeiro reclamando um pouquinho, né, Pedro Moreno? Que só tem garotada, time C, catadão, como você quisesse chamar os times que foram montados para os primeiros jogos da temporada. Agora a gente começa a ver os titulares em campo, começa a analisar essa preparação, esses elencos para a temporada 2025, né, amigo? Boa noite. Pois é, tudo bem, Camila? Boa noite para você, boa noite para o Alex, todo mundo ligado com a gente no Troca de Passes. Agora fica mais fácil da gente fazer análises em cima dessas equipes, porque são as equipes em tese que vão se desenvolver ao longo da temporada, do que a gente vai ver. Dos times que entraram em campo até agora, as equipes de Série A do Campeonato Brasileiro, todas elas com seus elencos principais. Um desfalque ou outro, mas com seus times principais. O Flamengo, uma boa atuação, assim, sendo muito dominante contra o Volta Redonda, algo que a gente já imaginava, mas assim, a gente sempre fica muito curioso para ver, principalmente do nível físico, né, dos jogadores, como é que estão voltando. Então a gente viu a formação utilizada pelo Felipe Luiz, até o Arrascaeta começando o jogo no banco de reservas, mas o Plata jogando numa função um pouco mais central, indo muito bem. Gerson aparecendo muito bem, movimentação dos jogadores de frente, Dela Cruz que um pouquinho abaixo, mas ainda assim a gente viu funcionando muito bem o setor de ataque do Flamengo. Michael também sempre muito participativo. O Cruzeiro é que não consegue engrenar, né? Encontrando as mesmas dificuldades que a gente já tinha visto nas primeiras rodadas, na verdade dificuldades já da temporada passada. É um time que ainda não consegue colocar em prática um futebol do nível do elenco que montou, né? Mais natural, entre aspas, né? Natural, entre aspas, essa dificuldade no início, mas acho que até pelo que traz de passivo do ano passado, o Cruzeiro já poderia estar apresentando alguma coisa melhor. Internacional e Juventude também fizeram um bom jogo, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Interessante, né, Alex? Porque a gente está falando de times titulares estreando, mas ao mesmo tempo também a expectativa de muitos torcedores com reforços, né? Jogadores que foram contratados e que começam também a entrar pouco a pouco nesses times. A gente viu o Juninho estreando hoje com a camisa do Flamengo, tem o Bernabé voltando a jogar, né, pelo Internacional, na verdade, não é reforço, mas ainda não tinha estreado, como foi o Caio Jorge pelo Cruzeiro também. Então tem essa expectativa dos jogadores que vão entrando também no elenco nesse início de temporada, sejam reforços ou jogadores do último ano que entregaram, foram importantes e que tem essa expectativa para essa nova temporada, né, amigo? Boa noite. Boa noite, Cami, boa noite, Morenaço, boa noite todo mundo que está em casa, e uma dupla ali que jogaram bem hoje, viu? Ramonzinho pela beirada, Felipe ameaçando chutar, lançando para ele, tava bonito lá com o Julião só comandando, né? A expectativa para os jogadores que chegam, ela é sempre grande, mas a paciência ela tem que existir. O problema é que às vezes tem algum jogo, dependendo do que acontece,
dentro dessa partida, o jogador vai lá ou erra um gol, erra um passe a mais, tem gente que se frustra. O torcedor brasileiro ele é meio chato nessas horas, né? Mas é tudo muito precoce ainda para tudo isso. A questão da chegada do Juninho já dá para perceber uma presença ali diária dele, apesar de não ter visto ainda o Juninho que de repente todo mundo acredita que vai poder ver, mas já pôde ver um Flamengo realmente dominante de uma maneira onde não deixou seu adversário se sentir confortável em momento nenhum. E dos outros jogos, e todas as equipes que têm estreias também, a expectativa ela vem, mas é tudo muito novo. Você vê o jogo do Flamengo com domínio danado, você vai ver nas chances que foram no gol, parece que foram poucas bolas que chegaram no gol, mas com domínio absurdo, assim, nos números que você acaba vendo de estatística. Mas é porque no começo do ano também, é o primeiro jogo deles, é primeiro ou segundo jogo de outra equipe, e os erros eles acabam sendo maiores. Isso também teve no jogo do Inter, no jogo do Cruzeiro também acontecendo. A gente já está vendo os melhores momentos da partida, dessa vitória do Flamengo por 2-0. Já a gente vai ter a cabine aqui com a gente, o Ramon e o Felipe Bastos também, que em campo o entrosamento era bom, e fora também, né? Estão entregando tudo. Bom. E já vão participar com a gente aqui do Troca de Passos falando desse jogo, Morena. E a gente, justamente, era o que você falava sobre esse Flamengo que hoje conseguiu, estreando a sua equipe titular, e o técnico, né? O Felipe Luiz à beira do campo no Carioca, mostrou essa superioridade que a gente imaginava quando os times principais estivessem em campo, pela diferença técnica que a gente tem dentro desse estadual também, né? Mas acontece assim, que a gente viu, por exemplo, o Vasco estreando com a equipe principal, o Vasco teve bons 30 primeiros minutos, sofreu muito com a parte física depois disso, e aí o Madureira conseguiu, de certa forma, criar dificuldades. O Fluminense teve uma vitória um pouco mais tranquila, mas a gente viu no segundo tempo também tendo dificuldades, principalmente com relação à parte física. O Botafogo ainda não estreou a sua equipe principal, mas o Flamengo hoje, o que chamou muita atenção é que o Flamengo foi dominante ao longo dos 90 minutos. E o Felipe Luiz, quando fez as alterações no intervalo, o Flamengo manteve aquela rotação, aquele ímpeto ofensivo que tinha desde do início do jogo, né? Acho que isso que chamou bastante atenção. Ele entrou com uma formação no meio com Pulgar e Dela Cruz, jogando com Plata como esse meia um pouco mais centralizado ali na função que a gente está acostumado a ver o Arrascaeta, o Gerson mais aberto pelo lado direito, o Michael na esquerda e o Bruno Henrique na frente. O Flamengo abre o placar aos 43 com o gol do Michael, e aí quando ele volta para o segundo tempo, quando ele entra com o Arrascaeta, ele entra com o Arrascaeta no lugar do Dela Cruz, puxa o Gerson para jogar de segundo volante, centraliza o Arrascaeta, abre o Plata pela direita, o Plata nos primeiros minutos do segundo tempo marca esse golaço, trazendo para a esquerda, e o Michael mantido na ponta esquerda e o Bruno Henrique lá na frente. O Plata eu acho que é um personagem interessante para a gente ficar de olho aí ao longo dessa temporada, porque é um jogador que terminou bem a temporada no ano passado, fazendo gol em decisão de Copa do Brasil, é um jogador de altíssimo nível técnico, mas no ano passado, acho que até por ter chegado no meio do caminho, ainda naquele embrólio de Flamengo com o Tite, e depois a chegada do Felipe Luiz, acho que ele ficou meio perdido nesse sentido. Eu acho que esse início de temporada, ele já fazendo a pré-temporada com o grupo, conseguindo encaixar bem no time, é um jogador, acho que para brigar por posição de titular. É óbvio que a gente vai ter que pensar, o Flamengo tem muito jogador de muita qualidade. Sim. O Gerson, por exemplo, o melhor do Gerson que a gente viu na temporada passada foi atuando como meia pela direita. Mas assim, é um jogador que eu acho que tem qualidade pra gente discutir aí se de repente ele não consegue arrumar um lugar para ele aí nesse time titular do Flamengo. Interessante de ver, né? Praticamente o Felipe ele tá fazendo a pirâmide invertida, né? De ter sempre uma linha de 5, como se fosse lá, com 3 caras por dentro, mas os 2 caras abertos. Às vezes é um lateral, principalmente do lado esquerdo que é um lateral, mas se não é o lateral, é o Michael e um lateral por dentro, aqui o Wesley aqui por dentro, ou acabou começando como se fosse por dentro ali o Gerson, mas depois ele ficando bastante aberto, porque essa infiltração acaba sendo mais desse lateral, né? Que desse lado aqui. Pelo lado direito, pela característica do Wesley mesmo, só que os movimentos, você percebe que ele é um movimento às vezes mais lento para abrir espaço, e o Volta Redonda, como qualquer adversário, se você não pegar esse time certinho, você abre o espaço para esse terceiro homem. Eu vi o Felipe falando e falou super bem, é bem isso, porque a bola ele vem de um e o terceiro homem que está entrando, ou de um lado para o outro, sempre agredindo muito. Se a gente vê a questão de posse de bola que tem, por característica, o time do Felipe Luiz já e do Diniz, o Diniz ele chega muito mais pela beirada. Né? Se a gente for ver o jogo do Cruzeiro, pouca coisa por dentro ele consegue ter combinações. E o time do Felipe ele consegue fazer isso, cara. Assim, é uma bola, porque tem 2 zagueiros espetaculares, tecnicamente dizendo.
ou você pressiona esses caras, mas você vai abrir espaço, ou você consegue marcar eles pela frente, para você não deixar. Se eu saio lá marcar, eu tenho que tomar cuidado. E o Volta Redonda não conseguiu fazer isso, né? E o Flamengo, ele soube aproveitar isso muito bem, e aí ficou um jogo gostoso de ver. Só que ali na frente, com nível de sintonia fina, mais bem treinado, com ritmo de jogo maior, a chance de um jogo desse ter acabado numa goleada, o Flamengo estando melhor fisicamente, com esses reflexos tudo mais apurado, seria muito grande para ver, mas você já coloca a mão do Felipe, o modelo dele que a gente já viu do ano passado, executando hoje mesmo não estando bem. E o Flamengo criou para isso, né? Porque a gente vai lembrar de uma bola na trave do De La Cruz, o Juninho teve uma excelente chance ali, praticamente dentro da pequena área. Então, assim, o goleiro do Volta Redonda foi exigido, fez algumas defesas, o Flamengo poderia ter tido uma vitória até realmente mais elástica. Deixa eu colocar no papo nossa equipe de transmissão, porque Ramon Mota e Felipe Bastos participaram da transmissão aqui no Sport TV, no Premier também dessa vitória. 2-0 do Flamengo em cima do Volta Redonda, estreia dessa equipe titular no Campeonato Carioca. A gente viu um pouquinho, né, desse time na FC Series, ali naquele amistoso contra o São Paulo, mas tinha algumas mudanças, tinha o Matheus Gonçalves ganhando alguns minutos, porque as informações que ele tinha ido muito bem nos treinamentos. Hoje a gente já vê o Plata ainda no lugar do Arrascaeta, que só entra no segundo tempo, a estreia do Juninho, enfim. Um Flamengo que começa, como acho que um pouco o Moreno e o Alex já trouxeram, começa a mostrar as características do Felipe Luiz da última temporada, com o que tem para esse início de temporada, porque no próximo domingo, né, daqui a uma semana, já tem uma final pela frente, já tem uma Supercopa num clássico contra o Botafogo. Então é um desafio já de início de temporada. Bem-vindos, Ramon, Felipe, boa noite para vocês. Felipe, é um pouco isso, né? É um Flamengo que está começando a temporada, mas já observando à frente um confronto decisivo, tendo talvez essa diferença nesse início de trabalho para 2025, né? Boa noite, Camila. Boa noite, Pedro. Boa noite, Alex. Realmente, a gente fora de campo tem um entrosamento também. Agora a gente joga pádel, tá? Agora joga pádel agora. Estamos num outro esporte aí. Por isso que vocês já estão escalados aqui também pela... Não, mas realmente o Flamengo hoje me chamou muito a atenção a organização do Flamengo hoje. O Flamengo, taticamente, ele conseguiu anular totalmente o Volta Redonda, que é uma equipe muito bem organizada pelo Rogério, né? Uma equipe que também tem muita confiança, né? E é por isso que tem 9 pontos. Dentro desses 9 pontos, são 2 jogos contra Fluminense e Botafogo. Então, o Volta Redonda também tem suas qualidades. E o Flamengo induziu o tempo inteiro o Volta Redonda a errar. No pós-perda, o Flamengo induziu o tempo inteiro a ter a bola. O Flamengo sempre saía com o Léo Ortiz e com o Léo Pereira, que são jogadores de extrema qualidade, atraía para o Volta Redonda sair e eles conseguirem achar o passe por dentro. E aí o Flamengo com os seus meias, com o Gerson, com jogadores com muita qualidade ali na parte da frente do seu ataque, Michael movimentando muito também, o Plata jogou muito bem o jogo, fez um golaço. O Flamengo tem muito repertório, e a gente falou muito disso na transmissão também, né, Ramon? E o Flamengo me chama muito a atenção como taticamente está muito organizado. O Flamengo vai, final de pré-temporada, já tem uma final agora, né, uma Supercopa aí para disputar dia 2 de fevereiro, mas o Flamengo chega forte para essa temporada, muito organizado. O Flamengo muito organizado, me chamou muito a atenção isso. Só teve o Juninho de contratação nessa janela, Ramon, mas a gente lembra que a janela do meio da temporada foi uma janela muito recheada, porque o Flamengo teve lesões, um momento ruim de temporada também, então acabou gastando mais no ano passado e agora um pouco mais cauteloso, mais pontual no mercado. Ainda pode trazer o Danilo, né, para ser mais um zagueiro depois da saída do Fabrício Bruno. As informações lá dos repórteres do GE. Globo é que está muito adiantado, ele já tem acordo com o Flamengo, vai conseguir rescisão com a Juventus para jogar também no rubro-negro, mas acho que é um pouco essa sensação talvez para o torcedor, que é um time que já começa pronto essa temporada, apesar de a gente estar no início de trabalho, com a questão física, pós-férias, mas dá a sensação que esse time do Felipe Luiz já está muito mais arrumadinho para começar essa temporada do que foram os últimos inícios de ano, talvez, para o rubro-negro. Oi, Camila, Morena, Alex, boa noite, todos que estão com a gente, boa noite, meus amigos. Sim, pronto demais, assim, ideia de jogo muito fixado, gostei muito desse jogo por dentro que o Flamengo insistiu hoje. Eu acho que foi treinado isso, o Felipe até comentava comigo que ele viu o vídeo de treinamento do Flamengo, que o Felipe Luiz ensina
ele estimula esse movimento do terceiro homem que o Alex citou, né? De ter o apoio frontal, de ter o pivô, o outro homem ultrapassar para poder dar essa opção para receber na frente, ou o segundo homem conseguir girar e servir os companheiros que estão na frente, né? Muito interessante esses movimentos. O Volta Redonda que defendia no 4-1-4-1, então ficou muito espaço entre essas linhas ali, né? O número 5, Barra, não conseguia acompanhar. E o jogador do Flamengo fazia esse movimento na hora certa. O gol, o Michael, ele está posicionado na última linha. Quando o Pulgar demonstra a intenção de passe do jogo por dentro, ele desgarra dessa linha no momento exato, consegue receber um belíssimo passe do Pulgar, que jogou muito bem hoje, né? E aí ele consegue achar o Plata, né? No movimento de treino. Se essa bola chega no segundo homem, o terceiro tem que movimentar. E assim sai o primeiro gol do Flamengo. Flamengo com muita intensidade, muito volume, confortável até demais. No segundo tempo, Volta Redonda baixou muito as suas linhas e o Flamengo ficou assim, eu até brinquei, né? Se o Flamengo continuasse jogando dessa maneira, sem ser pressionado, ia tocar a bola até sábado que vem contra o Botafogo. Até domingo que vem contra o Botafogo. Não conseguia, o Volta Redonda não conseguia pressionar. E é óbvio, né? Primeiro jogo de temporada, mas a ideia de jogo muito fixada. Eu vou terminar essa minha fala aqui agora, pegando o gancho do Alex. Léo Pereira e Léo Ortiz jogaram muita bola hoje. Foram armadores, não foram zagueiros. Foram os jogadores que mais acertaram passe na partida, que mais pegaram na bola. Eles iniciavam muito bem essa jogada junto com o Pulgar. Pulgar conseguindo ter uma leitura de pressão na saída de bola muito forte, né? Entendendo muito bem onde essa bola cairia. Jogou muito bem o Pulgar. O Flamengo teve a bola muito no campo ofensivo. Começa muito pronto, começa muito bem o Flamengo 2025. E aí, claro que vai ter sempre alguém que vai falar assim, mas a gente tá falando de Campeonato Carioca, do Volta Redonda. Não, assim, é a obrigação do Flamengo mesmo. Isso eu concordo. Mas acho que, assim, para análise que a gente quer fazer naturalmente uma comparação com o final de semana que vem, porque a gente está falando de uma decisão que está aí às portas, né, às vésperas, para esse rubro-negro. Então, tem sempre alguém que vai falar, mas é Campeonato Carioca, é o Volta Redonda, o Botafogo vai ser diferente, porque é uma outra equipe que ataca muito mais, tem outras capacidades ofensivas, vai desafiar talvez mais o setor defensivo do Flamengo. Mas essa organização que vocês estão chamando a atenção, eu acho que é o que passa uma segurança maior para esse confronto do momento que vive o time. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo de pós-jogo e também com informações, porque Carlinhos tem 2 clubes interessados na contratação do atacante Carlinhos, os 2 do exterior. Já já a gente vai falar aqui quais são esses clubes e de quais países eles são. Tem também informação sobre Danilo, porque ele já tem data para viajar, para chegar aqui ao Rio de Janeiro e se apresentar ao Flamengo, tudo muito próximo. O próprio Flamengo já foi comunicado pelos representantes do atleta sobre essa situação. A gente vai contar já já esses detalhes. E tem também o que eu penso, digamos assim, a minha análise da estreia do elenco profissional do Flamengo nessa temporada, uma estreia com vitória diante do Volta Redonda por 2-0. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Tem também a KTO, que é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. A KTO é nossa parceira aqui durante muito tempo, uma parceria a longo prazo e que vai render bastante ainda. Então eu faço essa parceria porque eu confio demais na KTO, regularizada, só para maiores de 8 anos. Eu peço sempre para vocês jogarem com muita responsabilidade. Pessoal, primeiro vou fazer minha análise do que eu vi hoje do jogo do Flamengo diante do Volta Redonda. Já adianto logo, gostei sim da atuação do Flamengo. Óbvio, tem muita coisa a melhorar, a parte física ainda vai melhorar, o Flamengo ainda está em período de pré-temporada, isso precisa ser dito. Se não fosse o jogo da Supercopa do Brasil no próximo domingo, dia 2 de fevereiro, o elenco principal do Flamengo não jogaria contra o Volta Redonda. Essa mudança de planejamento da nova gestão aconteceu já visando ao duelo com o Botafogo no dia 2 de fevereiro, nessa Supercopa do Brasil. Na quinta-feira o Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa no Maracanã, jogo que será a estreia do elenco principal e também do Flamengo no Maracanã nessa temporada, e aí no outro domingo tem o Botafogo. Mas sobre o jogo contra o Volta Redonda, muita gente vai falar assim, mas foi o Volta Redonda. Não, o Flamengo forçou o Volta Redonda a errar a todo momento. E por que forçou? Porque taticamente falando, o Flamengo está muito bem treinado, muito bem montado.
O Filipe Luiz ele está conseguindo fazer um baita trabalho à frente do Flamengo. E a tendência é melhorar com o retorno do Cebolinha. Daqui a pouco o Pedro volta. Possivelmente não, tem a chegada de reforços aí, a gente já vai falar sobre isso. Mas taticamente falando, o Flamengo fez uma partida impecável, no meu ponto de vista. Não teve erro tático. Teve erro individual, uma falha aqui, um erro de passe ali, mas taticamente falando, o Flamengo foi muito bem. Gostei do Michael, não só pelo gol, porque ele foi o autor do primeiro gol desse elenco principal na temporada. Gostei do Gonzalo Plata, fez uma baita partida, não só pelo gol também, inclusive o gol dele foi um belo gol, uma chapada de fora da área, num canto, sem chance para o goleiro Jean. Gostei do Alexandro, inclusive ele deu um passe em profundidade, quebrando a linha do Volta Redonda. Um passe não, foi um lançamento rasteiro. É porque o Bruno Henrique, inclusive, o Bruno Henrique não foi bem. Individualmente falando, o Bruno Henrique não foi bem. Inclusive nesse lance do Alexandro, ele mostrou que a velocidade dele não é mais a mesma. Ficou muito nítido nesse lance, eu percebi. Em outros tempos, o Bruno Henrique queria passar o carro no zagueiro adversário e ia sair na cara do gol, mas nesse lance ele mostrou que a velocidade dele ainda não é a ideal, pelo menos nesse início de temporada e nesse fim de pré-temporada, né? Porque, repito, estamos no finzinho da pré-temporada. Vamos lá, gostei da estreia do Juninho, boa movimentação, chamando o jogo. Vale ressaltar que, fisicamente falando, se bobear, ele é o melhor do elenco do Flamengo, porque ele estava na meia temporada lá no clube dele, no Karabakh, então ele chegou muito bem fisicamente, entrou no segundo tempo ali, teve a oportunidade de ficar alguns minutos em campo, chamando a responsabilidade, entrou centralizado, entrou na vaga do Bruno Henrique, ficou centralizado, teve uma jogada de cabeça, inclusive o Ayrton Lucas, que entrou junto com ele no jogo, no lugar do Alexandre, deu um bonito cruzamento para ele. Gostei demais assim da equipe, de verdade, estou extremamente otimista em relação ao Flamengo para essa temporada, porque o Filipe Luiz, além de ter feito um baita trabalho no fim da temporada passada, com muitos desfalques, ele vai ter esses reforços caseiros e também possivelmente outros reforços que estão por vir. Um deles é o Danilo, que inclusive já tem até data para viajar. A TNT Esportes publicou e nós confirmamos que na terça-feira ele viaja. O Flamengo já foi comunicado que o Danilo escolheu o Flamengo, já teve esse comunicado oficial dos empresários à diretoria do Flamengo. Então o Flamengo está por detalhes aí de assinar e anunciar esse reforço. Em breve o Flamengo deve comunicar, como fez com o Juninho, por exemplo. Na ocasião, o Juninho, eles comunicaram, o atleta Juninho foi liberado pelo Karabakh para poder realizar exames médicos no Flamengo. No caso do Danilo, como ele vai rescindir com a Juventus nas próximas horas, ele chega sem clube, e aí eles devem comunicar, o atleta Danilo vai chegar ao Rio de Janeiro, dia tal, para realizar exames e assinar o contrato dele, que será válido por 2 temporadas, até o fim de 2026. Então o Danilo, jogador de 33 anos, chegando ao Flamengo para reforçar a zaga. Ele faz a lateral direita, beleza, vai ser um quebra-galho quando precisar, mas ele chega para reforçar a zaga. E o Vitão, o Flamengo continua tentando. Inclusive está causando alvoroço lá em Porto Alegre, porque tem gente preocupada em perder o Vitão. Mas não sai de jeito nenhum. Gente, nenhum jogador é inegociável. Eu falei com os empresários do atleta hoje, sábado, e eles garantiram. Olha, ainda tem negociação, ainda estamos tentando, porque o Flamengo tem interesse e o jogador tem uma proposta muito boa de 5 anos de contrato. Ponto. Quer dizer que ele vai sair? Não. Quer dizer que com certeza o Flamengo vai contratar? Não. Quer dizer que com certeza ele vai ficar no Inter? Também não. Então o Flamengo continua tentando a contratação do Vitão e o Danilo está por detalhes aí de ser anunciado como um reforço. Então eu até publiquei lá no meu Instagram, deixa eu pegar aqui as fotos do Danilo e Alexandre, pelos clubes que eles passaram, né? Aí eu botei assim, Flamengo, Loading, ou seja, carregando. Eles passaram no Santos, onde eles jogaram juntos, na Seleção Brasileira, Juventus e no Porto também. Então, o Flamengo vai ser aí, digamos, a 5ª instituição que eles vão vestir a camisa ao mesmo tempo. E no caso da Juventus, eles também jogaram com Alcaraz, que atualmente também está no Flamengo. Então, bacana demais. Seja bem-vindo, Danilo. Em breve o Flamengo vai anunciar. Um jogador que pode sair a qualquer momento é o Carlinhos. É um jogador que está fora dos planos do Flamengo. O Flamengo não quer contar com o Carlinhos, está torcendo para chegar uma proposta e tem 2 clubes interessados.
o Farense de Portugal e o Henan FC da China. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é da China. É o segundo clube chinês interessado em Carlinhos. Pelo visto, os chineses estão de olhos abertos aí no Carlinhos, pensando na contratação do Carlinhos. Esse é o segundo clube. O primeiro clube, deixa eu ver o nome aqui, se eu consigo pronunciar, quer ver? Deixa eu pegar o nome aqui, que eu tenho o nome aqui para vocês verem que tudo é ao vivo, ó. Foi no dia 6 de janeiro que eu noticiei. Qingdao Hungai, da China, queria o jogador por empréstimo, o jogador não quis ir. Então fica essa curiosidade. Agora ele tem o Farense interessado nele, que é um clube da primeira divisão de Portugal, e tem esse clube chinês. A ver se o jogador vai topar, porque depende do jogador. E não adianta você ficar revoltadinho com o Carlinhos, porque o Carlinhos tá certo. Se ele entender que a proposta não é vantajosa para ele, ele tem o direito de ficar no Flamengo. Ah, mas ele não vai ser utilizado, ele não é obrigado a ir. Vênia, você tomaria essa decisão a mesma? Não. Eu acho o futebol português bem mais fácil para ele se adaptar. Eu iria para Portugal. Gente, o Carlinhos estava no Nova Iguaçu até ano passado, sem perspectiva nenhuma. Hoje está no Flamengo, se eu não me engano, ainda é o atual artilheiro do Campeonato Carioca, com 3 gols, e agora tem um clube português querendo ele da primeira divisão. Eu iria na hora. Futebol europeu, língua fácil de adaptar, não tem problema se a família vai se adaptar rápido ou não. Por isso que tem muito brasileiro que prefere jogar no futebol português quando vai lá para a Europa, pela adaptação, porque é mais fácil se adaptar por conta da língua, até mesmo a cultura, dizem que é muito parecido. Eu particularmente nunca fui a Portugal, estou falando aqui as pessoas que me relatam que quando vão morar lá. Então, Carlinhos, eu no seu lugar vou, mas eu também não vou ficar aqui te criticando se você entender que não é uma boa para você, sabe por quê? Você não obrigou ninguém a dar 3 anos de contrato para você. Quem te deu 3 anos de contrato foi Marcos Braz, que te contratou na temporada passada e agora não está mais no Flamengo, e essa atual gestão está tendo que, entre aspas, resolver esse problema. Lohan, sem novidades, e o Pablo eu já avisei para vocês. O Pablo não quer sair do Flamengo. Não quer. Ah, mas ele foi Botafogo. Ele aceitou ir para o Botafogo porque ainda era o Rio de Janeiro. Ele não quer sair daqui. Não quer. Para ele sair tem que ser algo, mas muito, muito bom. E quem vai oferecer algo muito, muito bom para o Pablo nesse momento? Acho que ninguém. Melhor do que ele tem no Flamengo? Salário de quase 1 milhão? Até dezembro, estrutura, qualidade de vida no Rio de Janeiro. Acho difícil alguém oferecer algo melhor para ele nesse momento. Beleza, galera? Tamo junto, forte abraço, fui! Então tá aí, nação, as informações do Flamengo após a vitória contra o Volta Redonda no placar de 2-0. Na verdade, 2-0 ficou muito pequeno, como foi o jogo, né? Era para ser um placar mais elástico, né? Mas para um time que está voltando de pré-temporada, né? Eu gostei bastante, principalmente da parte tática do jogo, né? O Flamengo amassou taticamente Volta Redonda. Muitas pessoas falando na rede social, mas era Volta Redonda. Negativo. Volta Redonda não jogou porque o Flamengo não permitiu. Felipe Luiz, o time amassou taticamente Volta Redonda, né? Tá certo que teve alguns erros individuais, mas eu gostei bastante da volta do Arrascaeta, né? O Plata também ali pelo meio, o Michael também, o Alessandro, lateral esquerdo, enfim. Temos aí muito a melhorar, né? E principalmente quando o Pedro voltar. Juninho também fez, na minha opinião, um bom posicionamento aí, e com o passar do tempo vai se entrosando mais com os seus colegas, seus companheiros, né? Cara, se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo sua opinião, o que você achou do jogo. Deixa embaixo a sua opinião, o que você espera do Flamengo para a temporada. E se você gostou desse vídeo, se você não tem tempo de assistir os programas esportivos ao longo da semana, se inscreva no nosso canal, que todos os dias eu estou trazendo as informações somente do Flamengo, o que a mídia está falando do nosso Mengão no dia a dia. Tá? Eu faço uma seleção, um filtro de informação e coloco aqui no canal para lhe manter informado. Tá certo? Então se inscreva no nosso canal, ative o sino da notificação para quando eu colocar um vídeo aqui no canal, a plataforma lhe informar. Tá certo? E não esqueça também de dar um like nesse vídeo para me ajudar o seu brother aí. Tá? Forte abraço, até o próximo vídeo.